Após as manifestações de ontem, eu acho que todos nós, o Brasil inteiro, estava ansiosamente esperando um posicionamento, uma declaração do presidente da Câmara dos Deputados sobre a anistia. Bom, Hugo Mota acabou de falar sobre a anistia, foi o seu primeiro pronunciamento sobre essa pauta, enquanto ele participava de um evento em São Paulo da Associação Comercial. Vamos ouvir o que ele tem a dizer, né, o que ele disse, e depois a gente tece alguns comentários sobre a fala dele. Sim, eu ainda não falei desde o dia de ontem de público sobre as manifestações. Primeiro dizer que eu sou um amante da democracia e acho que toda e qualquer manifestação de qualquer partido é válida para defender qualquer pauta dentro do Congresso. Não cabe ao presidente ser censor de pauta, né? Cada partido defende aquilo que entende ser importante e não há um tema mais ou menos importante, mais ou menos relevante que a casa não tenha que se debruçar e enfrentar se é trazido por um partido político. Dizer que a própria obstrução também é regimental, né? Nós temos que respeitar, é um instrumento do legislativo e, de certa forma, o que eu penso que nós temos que ter para esse momento que o Brasil vive é defender a pacificação nacional. O que o Brasil precisa é dessa pacificação. É justamente isso que a gente está falando há muito tempo. Dificilmente o Brasil vai entrar em um processo de pacificação enquanto centenas de pessoas estão sendo injustamente perseguidas, de forma como se fosse uma vingança pessoal. Então isso tem que acabar para que a gente possa entrar num processo de pacificação. Não é desequilibrando, não é aumentando a crise que nós vamos resolver o problema. Não é distanciando as instituições que nós vamos encontrar a saída para esse momento delicado e difícil que o Brasil enfrenta. Então eu defendo 2 pontos para que a gente possa, Pimenta, tentar vencer essa agenda, que eu acho que cabem bem para o momento. O primeiro é a sensibilidade para corrigir algum exagero que vem acontecendo com relação a quem não merece receber uma punição. Acho que isso é bom, a percepção, e a gente já sabe disso, né, que são vários exageros, são várias pessoas que estão sendo assim, perseguidas, né, decisões absurdas. Que bom que ele percebe isso. Essa sensibilidade é necessária, ela toca a todos nós, e a responsabilidade de poder, na solução desse problema, que é sensível, que é justo, nós não aumentarmos uma crise institucional que nós já estamos vivendo. É por isso que conduzirei esse tema com a serenidade que ele requer, ouvindo os líderes, respeitando a maioria da casa, mas nunca perdendo essa capacidade de poder conversar sobre esse tema. Sabendo também que essa não é a pauta única do Brasil. Nós falamos aqui sobre diversas outras pautas que são importantes, que nós temos também que enfrentar, que nós vamos também tratar as pautas dos outros partidos, que também têm relevância dentro da casa. Então nós não podemos ficar uma casa de uma pauta só, uma música de uma nota só, não é isso. O Brasil é muito maior do que isso, nós temos inúmeros desafios. Então, nós não vamos jamais ficar restritos a um só tema, por mais relevante e importante que seja. Vamos levar sempre essa decisão para o colegiado. Vamos conversar com o Senado Federal, que faz parte dessa solução também. A agenda da Câmara precisa ser sintonizada com o Senado, principalmente nesse assunto, e poder conversar com o próprio Poder Judiciário, com o Poder Executivo, para que uma solução de pacificação possa ser dada. Nós não podemos nos dar diante de um Brasil que tem tantos desafios pela frente, esse cenário internacional, os nossos problemas internos, nos dá o luxo de achar que aumentando uma crise institucional nós vamos resolver esses problemas. Nós não vamos, definitivamente nós não vamos e nós não embarcaremos nisso. Não contem com esse presidente para agravar uma situação que do país já não é tão boa. Então, vamos enfrentar com cautela, com o pé no chão, mas com esses 2 pontos, sensibilidade e responsabilidade, para que o Brasil possa sair mais forte dessa discussão, respeitando todas as manifestações. Eu fico muito feliz quando a democracia grita, é por ela que nós temos que defender. Talvez só eu e o Wilson aqui tenhamos nascido depois da nossa Constituição. E espero que as próximas gerações, a nossa geração e as próximas, vivam nesse regime democrático que tão bem tem feito ao Brasil. Então, podem ter certeza que vamos conduzir esse tema com muita responsabilidade, com cautela e procurando sempre dar o melhor encaminhamento, não em favor de um lado ou de outro, mas em favor do país, que é quem precisa, ao final, sair mais forte dessa situação. Bom, o que eu posso falar sobre esse comentário? Quando a Câmara dos Deputados se abstém de pautar algo que leva centenas de milhares de pessoas para as ruas na justificativa de não aumentar a tensão
entre poderes, é porque essa tensão entre os poderes, na verdade, não é uma tensão, é uma subjugação da Câmara dos Deputados. A iniciativa da anistia é voltar a equilibrar as forças, voltar a equilibrar a independência, a equidistância, as forças entre os poderes, porque o que há hoje é o judiciário decidindo tudo. E quando nós não pautamos algo com medo de uma reação do judiciário, então a gente está abrindo mão da prerrogativa de ser um representante eleito. Nós representamos os nossos eleitos, os nossos eleitores. E não faz sentido. É como se fosse parece que é uma admissão de que o pêndulo está errado, a balança está errada, e qualquer tentativa de voltar a equilibrar essa balança pode ser vista pelo outro lado como um ataque, e o medo da reação faz com que haja uma não ação do nosso lado. Me desculpa, presidente, assim, e eu sei que você é a favor da anistia, eu sei que você se sente comovido com o sofrimento dessas pessoas, por ter conversado com muitos desses familiares, mas a anistia de forma alguma pode ser vista como se fosse aumentar a tensão, é justamente destensionar. Enquanto algumas figuras do judiciário não aprenderem que do nosso lado haverá uma reação caso eles atropelem seus limites ou desrespeitem a Constituição, nós sairemos sempre menores após cada debate. O Congresso hoje está saindo sempre menor. O STF acabou de decidir que o gasto do judiciário vai ficar fora do calabouço fiscal. O Supremo Tribunal Federal está constantemente legislando e ignorando, anulando as leis criadas pelos legisladores. Tudo que nós queremos é acabar com o sofrimento destas 240 pessoas, ou dessas que estão sendo acusadas. São algumas centenas de pessoas que a gente pode proteger com uma votação. De forma alguma pode ser encarado como se fosse um ataque. Não faz sentido. Não faz sentido. Nós vemos ministros mandando mensagem para deputados pedindo para que eles não pautem uma determinada coisa ou não votem num determinado sentido. Se isso está acontecendo, já não há mais independência entre os poderes. Não há. O sofrimento dessas pessoas que estão presas não vai embora. É algo que está manchando a história do nosso país. A cada dia que passa que eles estão lá dentro presos, é uma mancha que se alastra, que desmoraliza o Congresso, desmoraliza a justiça brasileira. Nós só queremos que a Constituição volte a ser respeitada. Só isso. E que o devido processo legal seja seguido. E pedir isso é afrontar o judiciário, sendo que deveria ser o judiciário o primeiro a impor esse tipo de condição. Então, assim, eu sinto muito. Eu espero que a gente possa se pautar a anistia, que os líderes dos partidos e que os deputados que não assinaram a urgência assinem a urgência. Infelizmente, a gente vai ter que só a única opção que nós temos é todos os deputados, o máximo, 272, assinarem o pedido de urgência para que isso seja pautado no plenário.